Você é servidor público municipal, estadual ou federal, ou ainda aposentado ou pensionista do INSS e percebeu que em seus contra-cheques existem descontos que nunca acabam e vêm se perpetuando durante vários anos? Pode ser um cartão de crédito consignado. Hoje vamos falar sobre os conhecidos RMC e RCC e como entender essas siglas pode fazer toda a diferença para o seu bolso. Muitos servidores descobriram tarde demais que contrataram um cartão de crédito consignado sem ter clareza de como ele de fato funciona e como iria impactar sua vida financeira. Os bancos fazem esse tipo de contrato parecer vantajoso para você no primeiro momento, mas a falta de informação que eles te passam na hora da assinatura desses contratos pode te levar a ter um endividamento sem fim. Então fique atento até o final do vídeo para entender como funciona detalhadamente esse tipo de cartão e como proteger o seu salário ou benefício. Então aproveita e inscreva-se no nosso canal aqui embaixo no YouTube para ter dicas como essa todas as semanas. Bora lá! Esse tipo de cartão ele é legal, pois ele está incluído na nossa legislação. Ele é feito para melhorar os créditos dos servidores aposentados e pensionistas, sejam eles do Estado, da União ou dos municípios, bem como os aposentados do INSS. A grande questão desse cartão não é diretamente a sua legalidade, mas sim a forma que ele é apresentado, é o uso indevido pela falta de informações e explicações dadas pelos bancos e por seus representantes. O cartão de crédito consignado ele é permitido. A ideia dele inicial era oferecer uma opção de crédito com juros mais baratos do que os cartões convencionais. Em contrapartida, os bancos poderiam realizar descontos mínimos de 5% do salário de cada contratante. A grande questão não é a legalidade, mas a falta de informação e orientação por parte dos bancos, que levam muitos consumidores a contratar esse tipo de cartão sem saber das suas consequências a longo prazo. Só para a gente ter uma noção geral inicial do que realmente é o chamado RMC e o RCC. Para a gente ter uma ideia, RMC, reserva de margem consignada, é o valor total que pode ser consignado do seu pagamento, somando com os 30% normais dos empréstimos consignados, mais 5% do cartão consignado, esse valor pode chegar a 35%. Então o RMC é o valor global. Já o limite do RCC, que é apenas para os descontos de pagamento desse tipo de cartão consignado, é de 5%. Então, lembrando pessoal, vocês podem ter um total de desconto de 35% direto na sua folha de pagamento, sendo que 5% é direcionado para pagamento desse tipo de cartão consignado. O grande problema disso tudo é a falta de informação. Vamos entender melhor o que gera esse problema da margem do consignado. Muitas vezes os servidores públicos, os aposentados, pensionistas, eles já estão com a sua margem de empréstimo consignado toda ocupada, aqueles 30% que eu cheguei a falar logo anteriormente. Você chega numa instituição bancária ou num representante dessas instituições e você está liberado para conseguir mais esse 5% do cartão consignado. O que acontece nesse tipo de situação é que você não é informado que o que está sendo liberado de valor para você não é um empréstimo consignado com parcelas fixas e data final para você encerrar esses pagamentos. Esses bancos, essas instituições bancárias te liberam de fato um dinheiro. Aquele dinheiro vai cair na sua conta e iniciará um desconto no valor de 5% do seu salário. Aparentemente, se você não prestar atenção detalhada a isso, você vai imaginar que isso realmente é um empréstimo consignado como os outros. Se você não ver no seu contrato, no momento da assinatura, ou prestar atenção que nos descontos que constam lá na sua folha de pagamento está descrito que é referente a um cartão consignado, você nunca vai saber
o que de fato está sendo descontado. E o grande detalhe, pessoal, ele funciona basicamente como um cartão normal. Por que ele funciona como um cartão normal? Você tem uma fatura mensal total para ser paga. O valor que está sendo descontado ali é basicamente apenas dos juros do valor que você pegou. Então você vai pagar esse valor infinitamente, sem prazo de validade. Os descontos serão até você quitar de fato aquela fatura que você tem em dívida. Supondo, você pegou o valor de R$3.000 no seu cartão consignado. Todo mês vai ser descontado um valor mínimo do seu contra-cheque, o valor de 5% do seu salário, e você ainda vai estar devendo os R$3.000. Muitas vezes até aumentando o valor da dívida no decorrer do ano, se o valor mínimo do seu salário não cobrir o valor dos juros que está sendo gerado ali naquele cartão. Supondo que a gente sabe que os juros do cartão, eles são altos, são valores mais altos. Apesar do cartão consignado ser um pouquinho menor, esses juros mensais ainda são acima de um empréstimo consignado, eles ainda estão acima do empréstimo consignado. Talvez os 5% que dá para ser descontado da sua folha de pagamento não cobra esses juros total. Então, todo mês aquele R$3.000 vai ser acrescido de mais uma dívida, de mais uma dívida. Então, muitas pessoas estão pagando esses cartões desde 2011 e ainda possui a dívida maior do que a original. Já pagou valores muito superior ao que de fato devia, mas ainda estão devendo esses valores. É igual eu te falei, pessoal, o erro não está no produto em si, no cartão consignado em si, mas na forma de que as empresas te passaram esses detalhes. A empresa te informou que seria feito para você. Então, a gente precisa, para poder te prestar um serviço de direito, fazer uma investigação inicial se foi de fato fornecido a você o direito de ler aquele contrato, se te foi explicado o funcionamento, o que foi vendido para você, o que você foi até a instituição procurar, era de fato um cartão consignado ou se era um empréstimo consignado. Porque a gente sabe que o empréstimo consignado, os juros é colocado ali lá no início. Você pegou um empréstimo de R$3.000, você quer parcelar de tantas vezes, os juros vai para tanto, então você está devendo um valor fixo, R$5.000. Então você vai parcelar aquela quantidade de parcelas em valores fixos. Já no cartão consignado não acontece dessa forma. Você vai pagando apenas o mínimo. A gente tem clientes aqui no escritório que pagaram mais de R$200.000 e ainda tem a dívida de 20 mil no cartão. Então preste muito atenção nesse tipo de situação, verifique se você tem esses descontos. Eles costumam constar no seu contra-cheque com o nome do banco e consignado, cartão consignado, às vezes até a mesma sigla RCC, cada banco lança, cada instituição lança de uma forma, mas é necessário que você verifique isso. Como eu falei anteriormente, pessoal, o erro não está no cartão consignado em si, mas sim na forma que ele foi oferecido para vocês. Às vezes a situação é um pouco diferente no seu caso, mesmo que você não tenha pego como forma de um empréstimo, que é mais fácil de comprovar o erro praticado pela instituição, que você de fato tenha utilizado o cartão de crédito, isso não leva ao entendimento obrigatoriamente de que não exista um erro na prestação do serviço. Existe a possibilidade de, na contratação desse tipo de cartão, ter ficado subentendido que você não precisaria de estar fazendo os pagamentos mensais. A gente já teve situações desse tipo aqui, que os cartões foram oferecidos por meio de ligação e dessa forma também ficou mal explicado que, apesar de existirem esses descontos mensais, o cartão esses descontos mensais não abatem na fatura do cartão e que você deve ir lá no aplicativo do banco, pegar a fatura e fazer o pagamento da fatura mensal no valor total como qualquer outro cartão de forma normal. Então o erro está na explicação do banco, na prestação do serviço, na má fé mesmo de alguns prestadores de serviço desses bancos que iludem o consumidor com esse tipo de empréstimo. Pessoal, e para evitar esse tipo de situação, sempre analise o seu contra-cheque e veja se está existindo alguns descontos indevidos nele. Se houver qualquer desconto que você não está entendendo e não sabe de onde ele saiu, procure uma orientação para poder conseguir te explicar de fato do que se trata.
O outro ponto é analisar sempre os contratos. Peça, os bancos são obrigados a te dar um contrato, até anteriormente mesmo da assinatura. Muitos bancos apresentam o contrato, enviam o contrato apenas depois que você já assinou ele ali. Então isso acaba gerando muito transtorno. Você de fato não sabe como é feito esses pagamentos, quanto serão os juros, quanto serão esses descontos, por quanto tempo, igual é no caso dos cartões consignados. E sempre procure, em caso dessas cobranças indevidas e abusivas, um advogado especialista na área bancária para poder te auxiliar, porque existem detalhes específicos de cada ação que podem determinar se você vai ter sucesso nisso ou não. Pessoal, e mais dentro da parte do processo em si, o que é super interessante trabalhar nesse tipo de ação, se caso você tenha essas comprovações iniciais de que você foi ludibriado ou não foi informado de forma correta do cartão, você tem a possibilidade de pedir uma liminar para que já de cara esses descontos acabem, já no primeiro ato do juiz esses descontos acabem. Eu sei que às vezes fica um pouco complicado, porque a gente entra em contato com os bancos, eles não enviam os contratos, ou você não tem acesso aos aplicativos, que muitas empresas acabam bloqueando de fato os acessos ao aplicativo para que você não consiga retirar essa documentação. Mas se você tiver isso em mãos e conseguir comprovar, existe uma possibilidade muito grande que já no início do processo esses descontos sejam encerrados e reconfirmados depois no final do processo. Se for ficar comprovado que houve a negligência ou a má-fé das instituições, eles deverão te restituir os valores que você pagou a mais. Esses valores serão calculados da seguinte forma: se você imaginou que aquele contrato inicial era um contrato de empréstimo consignado normal, se deu ao entender que você estaria buscando isso, que o banco te ofereceu isso, o seu contrato original será transformado em um contrato consignado normal, com juros daquela época, será calculado e o que você pagou excedente deverá ser restituído a você com correção monetária e juros. Lembrando, pessoal, que existe no Código de Defesa do Consumidor a possibilidade de você receber esses valores que você pagou a mais de forma indevida em dobro. Então, é uma ação judicial muito favorável ao servidor, ao pensionista, ao aposentado. Então, não deixe esse direito seu ir passando, porque a gente tem ações aqui que com mais de 10 anos que a pessoa estava pagando esses valores e dependendo do seu salário, esses descontos são altíssimos. A gente tem ações que os descontos mensais giram de R$100, mas também tem ações com descontos de até R$900 por mês. Isso, somado durante 10 anos, representa uma verdadeira fortuna para muitas pessoas. Esse tipo de ação, ela de fato é um pouco demorada, porque os bancos recorrem de diversas formas, porque seria muito prejudicial a eles perderem todas essas ações. Mas o entendimento principalmente dentro do Tribunal do Estado de Minas Gerais, que já tem jurisprudências bem formadas, é de que eles devem de fato fazer a devolução dos valores e acabar com os pagamentos, encerrar os descontos a partir do momento que fica comprovado o erro ou a falha na prestação de serviço lá no início do contrato. Então, pessoal, não deixe de verificar nesse momento agora já os seus contra-cheques. Existe algum desconto desse tipo? Você já havia prestado atenção nesses descontos? Comenta aqui pra gente se você tem alguma coisa nesse sentido. Aproveita, se achou esse conteúdo útil, curta já agora o vídeo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com um colega que precisa saber dessa situação. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Premiumbeat.com